meus amados, vamos para esse vídeo então, que é uma terceira parte, né, do comentário do livro. São comentários de um livro traduzido do inglês do português de vários cientistas, inclusive cientistas renomados europeus, que têm material nas escolas europeias. É verdade. Esse livro de Wolfgang Schmidt, que era americano e foi professor do MIT nos Estados Unidos, ok? E tem vários outros, vamos dizer assim, atributos no seu currículo. Basta você pesquisar na internet, você vai ver, né, a qualificação do currículo de Wolfgang Schmidt, entende? E também de Ananda Kamarawash, ok? Que são os dois principais aí por trás desse livro. Entende? Então não é minha opinião. Eu não estou dando a minha opinião. Estou fazendo um comentário de um livro. Ok? É um comentário de um livro. Então as pessoas vêm e começam a ofender a sua pessoa como se as palavras fossem minhas. Eu estou fazendo um comentário de um livro interessantíssimo, né, que destrói essas teorias, que destroem a Deus. É simples o fato. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo então. Hoje eu quero tratar sobre Stephen Hawking, porque exatamente é um dos capítulos dedicados desse livro, é só sobre a teoria de Stephen Hawking. Primeiro nós temos que entender o que o Stephen Hawking fez. É uma mente brilhante, um homem inteligentíssimo, mas ao mesmo tempo, né, começou a divagar em uma vã filosofia. Então vamos lá. Stephen Hawking então pega as teorias de Newton, né, pega as teorias de Darwin e pega as teorias, né, de Copérnico, junta todas essas teorias e escreve 2 livros, né? O Grande Projeto, um dos livros, e o outro, A Teoria do Tudo, A Teoria de Tudo, ok? São 2 livros de Stephen Hawking, campeão de vendas, ok? Campeão de vendas, olha isso. E o que acontece? Esse capítulo dedicado desse livro exatamente trata dessas teorias. Agora você vai entender, depois eu vou ler, né, um trecho do livro que está na página 141, tá? Não é as minhas palavras, é um trecho do livro escrito por esses cientistas, tá? Wolfgang Schmidt, Ananda Kamarawash e mais outros cientistas que escreveram parte desse livro. Esse livro vem então de reedição de décadas e décadas, e foi sendo reeditado e acrescentado alguns capítulos, tratando exatamente, por exemplo, esse capítulo foi acrescentado nesse livro, à parte. Então, presta bem atenção no que eu vou dizer. Stephen Hawking, então, pega essas 3 teorias, né, pega elas e dá um upgrade, né, naquilo que ele interpretou. E ele chama isso, então, de teoria de tudo. Na realidade, teoria do M de multiverso. O que ele fala agora? Que nós não temos mais um universo, nós temos então um multiverso. Você consegue então pegar aí essa palavra? Essa palavra é muito usada nos filmes da Marvel, né? O multiverso da Marvel e tal, e não sei se você está captando aí a mensagem. Então ele usa essa palavra de multiverso, né? A teoria do M, que ele explica exatamente sobre as questões, né, da curva espaço-tempo, fala sobre essas questões de que nada é como você acredita que é. Tá? Na realidade, o que ele faz? Ele elimina Deus no sentido de que ele sobe o homem ao patamar de Deus. Ele equipara o homem ao patamar de Deus, sem contar que ele dá várias alfinetadas na religião, né? Você pode pegar aí na internet, tem discurso dele, várias alfinetadas que ele dá na questão religiosa em si, porque ele é ateu e não acredita em Deus. Então, por aí começa. Então, dentro dessas teorias, né, dessa teoria em específico, ele fala então que há várias, né, possibilidades, que nós somos essa partícula e que o final, né, destinado àquilo pode ter vários finais definidos exatamente porque nós não possuímos um livre-arbítrio, nós somos exatamente algo, né, que é o ao acaso, né? Dependendo daquilo que energicamente flui de nós podemos mudar, nós vamos poder mudar o final, né, daquilo que nós entendemos que é a nossa história, né, a nossa história. É meio complexo de se entender. Eu vou ler o trecho do livro aqui e você vai entender um pouco, né, disso que eu estou dizendo.
Olha o que o autor do livro, tá? Não sou eu, não são minhas palavras. O autor do livro, né, Ciência e Mito, os autores, né, porque são mais de um, fala na página 141, né, tem PDF, se você quiser baixar, tá traduzido para português, em PDF. Vamos lá. A noção, por exemplo, de uma partícula que se move de um ponto A a um ponto B, toma todas as trajetórias possíveis, ou seja, né, ele tem várias trajetórias possíveis, ele pega todas as trajetórias possíveis. Ou de que um sistema, nós somos um sistema, né, o ser humano, que não tem uma só história, e sim todas as histórias possíveis ao mesmo tempo, tá? Olha só. Tais ideias somente matematicamente funcionam, fora da realidade. Isso é fora da realidade. Isso é o autor dizendo. Ponto. Confundindo esses dois domínios ontológicos, ou seja, os dois domínios ontológicos que ele se diz a respeito aqui, a ontologia é a existência do ser, ou seja, os dois domínios ontológicos, o ser homem e o ser Deus. O que ele faz? Ele pega esses dois domínios e junta em um só, né? O homem, só o homem existe, Deus não existe. Basicamente é o que ele está falando aqui. Confundindo esses dois domínios ontológicos, Hawkins, então, ilude o leitor nos seus livros e o leva a aceitar uma verdadeira ficção científica. Ou seja, basicamente o que ele acredita é uma ficção científica, ou seja, quando ele quer eliminar Deus, trazendo Deus, né, ele desce Deus ao patamar do homem e eleva o homem ao patamar de Deus. Basicamente isso. Então, quando Hawking faz isso, né, ele eleva então essa ciência, ou esse cientificismo, a exatamente algo que a gente pode chamar de ficção científica. E é isso. Uma ficção de algo que realmente não existe. Ou seja, quanto mais o homem tenta provar que Deus não existe, mais ele vai criar, sabe, coisas inimagináveis. E é isso que se trata a ciência de hoje. Se você vai para os filmes desses heróis, super-heróis, essas questões que você vê no cinema, né, desenhos animados, e o que você aprende na escola desse universo, que agora não é mais universo, é multiverso, porque existem várias possibilidades de ser alterado numa curva espaço-tempo, você beira a nossa realidade a uma ficção científica. Ou seja, meu querido, é mais fácil você verdadeiramente ter sua fé em Deus. Mesmo que você seja um ateu, você que assiste aqui, é muito mais plausível de fé você crer em Deus. Vou te falar algo aqui. Você não perde nada por crer em Deus. Entende? Não perde. Se você for... vamos colocar uma possibilidade aqui. Se eu sou cristão, entende? E decido viver a minha vida segundo creio, inclusive algo que ele comenta no livro, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui, na teoria do DI, que é o do design inteligente, ok? Essa teoria do DI basicamente destrói e desconstrói esses livros de Stephen Hawking. Por quê? Porque ele fala que é tudo ao acaso e há um fluxo de energia que conduz esses caminhos aleatoriamente, né, para se tornar esses vários multiversos que a gente tem hoje. Bom, basicamente essa teoria do design inteligente destrói isso. Por quê? Vou falar. Se você encontra numa mesa da sua casa, né, um soneto ou uma música bem detalhada, escrita, e aquela música, né, pode ser tocada e audivelmente você ouve aquela melodia com aquela música, obviamente você vai pegar aquela música, seja ela escrita e tocada junto ali, e vai ter certeza que teve um autor por trás daquilo, entende? Um autor por trás disso, que aquilo ali não foi um monte de letras que caíram num papel, nem um monte de notas musicais aleatoriamente caíram ali no papel, que formaram aquela bela canção com aquela bela melodia, e foi entoada e aquilo encheu a sua alma. E o design inteligente é exatamente isso. A nossa criação, a perfeição do microcosmos interno, da mente humana e do coração humano, do corpo humano, e o macrocosmos, quando você olha para a criação, né, mostram que existe uma mente criativa por trás de tudo isso, que exatamente cancela essas questões, né, de ficção científica. Há um criador do universo, há um criador de toda essa criação que você vê hoje, há um criador do ser humano,
há um criador de todas as coisas. E o design inteligente é isso. Isso não é fruto de uma explosão ou de algo aleatório, né, de um multiverso aleatório que vai procurando caminhos e vai se encaixando aleatoriamente. Não. Isso tem uma assinatura, tem um DNA de Deus em toda a criação. Entende? E se fecha então com o texto de Romanos que diz, Romanos 8, que toda a criação foi sujeita, não por ela mesma, mas por aquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação ao pecado? O homem. Quando ele entrega, então, a criação a esse pecado lá em Gênesis. Entende? E aí toda a criação fica, então, desconstruída, sujeita a esse pecado. Mas o mesmo Romanos 8 diz que essa criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, para que o Senhor, né, Jesus, junto com seus amados e filhos, possa reconstruir, ou seja, recuperar ou restaurar novamente toda essa criação. Amém? Então, é isso. Existe um arquiteto, existe uma mente criativa, existe um Deus, um Deus ontológico, ou seja, existencial. Ele existe, ele habita em mim, ele habita em você, ele habita em toda a criação. E nessa criação que somos eu e você, e tudo que você vê ao seu redor, tem a assinatura, tem a autenticidade de alguém que é poderoso, infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar ou imaginar. Amém? Shalom, fique na